Você já parou para pensar por que algumas pessoas atravessam desertos impossíveis e saem do outro lado transbordando de paz, enquanto outras, diante do menor obstáculo, desmoronam completamente? Existe um segredo ancestral escondido nas Escrituras, uma tecnologia espiritual tão poderosa que, quando ativada, literalmente move o mundo invisível a seu favor. E hoje, ao explorarmos o Salmo 145, você vai descobrir não apenas palavras bonitas de adoração, mas um código milenar que arqueólogos, linguistas e teólogos consideram um dos textos mais revolucionários já escritos na história da humanidade. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir vai transformar completamente sua compreensão sobre o poder do louvor genuíno. O Salmo 145 é único entre todos os salmos. Ele foi escrito pelo rei Davi, o mesmo guerreiro que enfrentou gigantes, o mesmo homem segundo o coração de Deus que unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como capital espiritual. Mas aqui está o fascinante. Este salmo foi composto em um formato chamado acróstico alfabético. Especialistas em hebraico antigo explicam que cada versículo começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, de Aleph a Tav. Isso não era apenas um recurso poético. Para aquela cultura, era uma declaração profunda. O louvor a Deus deveria abranger literalmente tudo, do começo ao fim, de A a Z, de Aleph a Tav, que curiosamente também são títulos proféticos do próprio Cristo no livro de Apocalipse. Arqueólogos descobriram manuscritos em Qumran, próximo ao Mar Morto, que confirmam que este salmo era recitado 3 vezes ao dia pelos judeus devotos. Rabinos antigos ensinavam que quem recitasse este salmo diariamente teria garantida a vida no mundo vindouro. Mas por quê? O que havia neste texto que o tornava tão especialmente poderoso? Vamos mergulhar verso por verso, descobrindo os segredos linguísticos, históricos e espirituais que transformaram este salmo em um dos textos mais citados, cantados e vividos em toda a história do povo de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, ó Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. A palavra hebraica para exaltar aqui é aromemka, que vem da raiz rum, significando literalmente elevar, levantar as alturas. Mas linguistas explicam que no contexto original não se tratava apenas de elevar com palavras, mas de elevar com todo o seu ser, com ações, com vida. Davi não está dizendo que vai fazer um elogio casual. Ele está declarando uma elevação contínua, progressiva, permanente de quem Deus é. E observe, ele chama Deus de Deus, meu Rei. Historiadores do Antigo Oriente Próximo explicam que na época de Davi, por volta do ano 1000 a.C., reis humanos exigiam adoração absoluta. Mas Davi, sendo ele mesmo um rei poderoso, reconhece um rei maior. Antropólogos culturais revelam que isso era revolucionário. Um monarca terreno se curvando voluntariamente diante de uma autoridade divina invisível. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. A palavra hebraica Yom Yom é repetida, dia a dia. Não é um dia qualquer, mas cada dia específico, individual, único. Para aquela sociedade agrícola, onde a sobrevivência dependia literalmente do sol, da chuva, das estações, cada dia tinha um peso existencial tremendo. Davi está dizendo, em cada amanhecer, em cada desafio, em cada vitória, em cada derrota, eu escolho bendirecê-lo. A palavra bendirei vem de barak, que significa literalmente ajoelhar-se, mas também carregar o sentido de abençoar com palavras que liberam poder. Especialistas em línguas semíticas explicam que pronunciar bênçãos sobre o nome de Deus era entendido como ativar sua presença manifesta no mundo físico. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Aqui Davi usa Gadol para grande,
uma palavra que no hebraico antigo não significava apenas tamanho físico, mas magnitude, importância, peso de glória. Então vem a palavra Ein Sheker, traduzida como insondável, que literalmente significa sem possibilidade de investigação completa. Arqueólogos explicam que na Mesopotâmia antiga, região onde Abraão nasceu e de onde veio a linhagem de Davi, civilizações inteiras tentavam catalogar e controlar seus deuses através de rituais precisos. Mas Davi declara algo radicalmente diferente. Nosso Deus transcende qualquer tentativa humana de mapeá-lo completamente. Isso criava uma adoração baseada em reverência, não em manipulação. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. A palavra dor, ledor, geração para geração, revela um conceito fundamental na cultura hebraica: a transmissão de testemunho. Historiadores explicam que em uma época sem livros impressos, sem internet, sem registros escritos acessíveis à maioria, a memória oral era sagrada. Pais contavam aos filhos, avós aos netos. O louvor não era apenas vertical para Deus, mas horizontal, entre gerações. Antropólogos culturais descobriram que sociedades que praticavam essa transmissão geracional de narrativas sagradas desenvolviam identidade coletiva mais forte e resiliência comunitária extraordinária. Falarei da glória, da magnificência da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. A palavra hadar, traduzida como glória, carrega o sentido de esplendor, beleza que causa admiração. E niflaot, maravilhosas, vem da raiz pala, que significa separar, distinguir, tornar extraordinário. Para o povo daquela época, maravilhas não eram truques de mágica, mas intervenções divinas que quebravam as leis naturais esperadas. Davi está dizendo: eu vou falar sobre como Deus age de maneiras que desafiam nossa compreensão limitada. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei as tuas grandezas. A palavra nora, traduzida como terríveis, na verdade, significa inspiradores de temor reverente. Linguistas explicam que o hebraico não tinha uma palavra para terrível no sentido negativo que usamos hoje. Era sempre sobre o temor que nasce diante do sagrado, do transcendente. Geólogos e historiadores confirmam que eventos descritos nas Escrituras, como a abertura do Mar Vermelho ou o sol parando em Gibeão, caso tenham ocorrido literalmente, seriam fenômenos de magnitude que inspirariam gerações inteiras com temor santo. Proclamarão a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. A palavra zecher, para memória, vem de zakar, lembrar ativamente, não apenas recordar passivamente. Era uma lembrança que exigia ação, resposta. E tuvrav, grande bondade, literalmente significa bondade abundante, bondade que transborda. Arqueólogos que estudaram a região da antiga Jerusalém, que ficava na confluência de rotas comerciais, explicam que a cidade estava constantemente ameaçada por impérios vizinhos, egípcios ao sul, assírios e babilônios ao norte, filisteus a oeste. Em meio a essa instabilidade permanente, declarar a bondade abundante de Deus era um ato de fé radical. Gracioso e misericordioso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Esta é uma das fórmulas mais repetidas em todo o Antigo Testamento. A palavra Shanum, gracioso, vem de Chen, graça imerecida. Rashum, misericordioso, compartilha a mesma raiz de Reshem, útero. Especialistas em hebraico bíblico explicam que isso evoca o amor materno, visceral, incondicional. Erek apayim, longânimo, literalmente significa longo de narinas, uma expressão idiomática hebraica fascinante. Antropólogos culturais explicam que quando alguém ficava com raiva, suas narinas se alargavam, respiração acelerava. Dizer que Deus é longo de narinas significava que ele é paciente, demora a se irar.
controla suas emoções, mesmo quando teria todo o direito de julgar imediatamente. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. A palavra kol é repetida. Todos, todas, universalidade absoluta. Isso era radical. Historiadores explicam que na época de Davi, cada nação tinha seus deuses tribais, divindades limitadas geograficamente. Mas Davi proclama um Deus cuja bondade transcende fronteiras, etnias, tribos. Suas misericórdias cobrem todas as obras, não apenas Israel, mas toda a criação. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Aqui vem algo impressionante. Toda a criação participa do louvor. A palavra Maasetia, suas obras, inclui tudo que Deus fez. Montanhas, rios, animais, estrelas. Astrônomos modernos descobriram que estrelas emitem ondas sonoras específicas. Alguns físicos, meio brincando, dizem que o universo literalmente canta. E os Chassidim, os santos, os fiéis, os que vivem em aliança, esses bendirão com intencionalidade ainda maior. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. A palavra Malkut, reino, era carregada de significado político. Davi havia estabelecido um reino terreno, mas aqui ele aponta para um reino maior, eterno, invencível, para um povo constantemente sob ameaça de invasão. Falar de um reino divino que jamais seria destruído era fonte de esperança inabalável. Para fazer saber aos filhos dos homens as suas proezas e a glória da magnificência do seu reino. Novamente a transmissão. A palavra Ben-Adam, filhos do homem, filhos de Adão, toda a humanidade. O louvor de Davi não era exclusivista. Ele queria que toda criatura soubesse do poder e da glória do reino de Deus. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. A palavra Olam, eternidade, significa literalmente tempo oculto, tempo que vai além da nossa capacidade de medir. Arqueólogos descobriram inscrições de impérios antigos que se declaravam eternos. Egito, Assíria, Babilônia, todos caíram. Mas o reino de Deus, invisível aos olhos naturais, permanece atravessando milênios. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. A palavra somesh, para sustentar, significa apoiar por baixo, ser fundação. E zakaf, levantar, significa erguer quem está curvado. Especialistas em cultura do Antigo Oriente Próximo explicam que sociedades daquela época eram brutalmente hierárquicas. Quem caía, ficava caído. Não havia redes de proteção social. Mas Deus, segundo Davi, tem caráter radicalmente diferente. Ele busca ativamente os caídos para erguê-los. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. A palavra ayin, olhos, representa expectativa, direcionamento de atenção, e tempo certo, momento apropriado. Para uma sociedade agrícola onde atrasos na colheita significavam fome, onde secas eram fatais, confiar que Deus daria mantimento no tempo certo era exercício diário de fé. Abres a tua mão e fartas de benevolência a todo vivente. A imagem da mão aberta é poderosíssima. Historiadores explicam que mãos fechadas simbolizavam poder retido, controle, avareza. Mãos abertas eram generosidade, provisão, liberalidade. A palavra ratzon, benevolência, também pode ser traduzida como prazer, desejo. Deus não provê de má vontade. Ele tem prazer em satisfazer suas criaturas. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A palavra tzadik, justo, vem da raiz que significa reto, correto, equilibrado. E tchazid, santo, carrega o sentido de leal à aliança, fiel. Deus não age arbitrariamente. Cada caminho que ele traça é justo, cada obra reflete sua santidade.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A palavra karov, perto, significa proximidade física, presencial. E emet, verdade, no hebraico significa firmeza, confiabilidade, algo estabelecido solidamente. Não é apenas honestidade intelectual, mas integridade de ser. Deus se aproxima de quem o busca com coração íntegro. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. A palavra ratzon, desejo, aparece novamente. O desejo alinhado com o temor reverente de Deus é atendido. E Yeshua, salvação, compartilha a mesma raiz do nome Jesus, Yeshua, o Salvador. Linguistas apontam que essa conexão linguística não é acidental. Jesus é a personificação da salvação de Deus. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A palavra shomer, guardar, significa vigiar, proteger ativamente, como um guarda de honra. E ahav, amar, no hebraico implica lealdade, compromisso, não apenas sentimento passageiro. Deus protege ferozmente quem o ama com lealdade. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Davi fecha como começou, com declaração pessoal que se expande para toda a humanidade. A palavra bazar, carne, significa toda criatura viva. O louvor começa em um coração individual, mas está destinado a se tornar coro universal. Agora, deixe-me compartilhar algo que transforma completamente nossa compreensão deste salmo. Arqueólogos descobriram que na antiga sinagoga de En-Gedi, próxima ao Mar Morto, datada do século 6 depois de Cristo, há uma inscrição em aramaico que lista os nomes dos patriarcas, os sinais do zodíaco usados no calendário judaico, e então, surpreendentemente, menciona o Salmo 145 explicitamente, advertindo sob maldição severa qualquer um que revelasse o segredo da cidade. Especialistas debatem até hoje que segredo era esse, mas muitos acreditam que estava relacionado à produção de bálsamo precioso ou à recitação litúrgica deste salmo específico. O que sabemos com certeza é que este salmo era considerado tão poderoso, tão sagrado, que comunidades inteiras construíam suas práticas espirituais ao seu redor. Rabinos do Talmud, compilado entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo, ensinavam que quem recitasse o Salmo 145 3 vezes ao dia teria assegurada sua porção no mundo vindouro. Mas não era superstição. Era porque este salmo contém a essência completa da relação entre Deus e suas criaturas. Reconhecimento de quem Ele é, transmissão de testemunho, confiança em sua provisão, expectativa de sua justiça, intimidade com sua presença. Mas aqui está a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O louvor genuíno não é sobre manipular Deus para conseguir o que queremos. É sobre alinhar nosso coração com quem Ele é. Quando você declara a grandeza de Deus, você não está aumentando Deus, você está expandindo sua própria capacidade de reconhecê-lo. Quando você proclama sua fidelidade, você não está lembrando Deus de suas promessas. Você está reprogramando sua própria alma para confiar. Neurologistas modernos descobriram que práticas de gratidão e declarações positivas literalmente reconfiguram circuitos neurais, aumentam produção de serotonina, reduzem cortisol do estresse. Não é magia, é design. Deus nos criou de tal forma que quando alinhamos nossos pensamentos e palavras com sua verdade, nosso ser inteiro prospera. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta milenar. Davi, no auge do poder humano, escolheu se curvar em louvor contínuo. Ele enfrentou gigantes externos e demônios internos. Experimentou vitórias estonteantes e falhas devastadoras. E através de tudo isso, ele descobriu o segredo. Louvor
É a linguagem do impossível se tornando possível. Você que está atravessando um deserto financeiro, imagine-se declarando diariamente: abres tua mão e fartas de benevolência a todo vivente. Você que enfrenta a enfermidade, proclame: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Você que se sente abandonado, declare: perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Não é fórmula mágica, é tecnologia espiritual. É ativar pelo louvor consciente, fundamentado na verdade histórica e bíblica de quem Deus demonstrou ser através de milênios, uma realidade que já existe no mundo invisível, mas precisa se manifestar no visível através da fé declarada. Arqueólogos, historiadores, linguistas, todos confirmam: este texto atravessou 3.000 anos, permanecendo relevante porque captura algo eternamente verdadeiro sobre a natureza de Deus e sobre como fomos criados para nos relacionar com Ele. E aqui está a minha palavra final para você hoje. O louvor que move o invisível não é barulho religioso nem performance emocional. É a declaração firme, fundamentada, persistente de quem Deus é, mesmo quando tudo ao seu redor grita o contrário. É escolher, como Davi, dizer Yom Yom, dia após dia, em cada amanhecer: eu te exaltarei, eu te bendirei, eu proclamarei tua grandeza. Porque quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Não é que Deus muda, é que você muda. Seus olhos se abrem para ver o que sempre esteve lá. Seu coração se expande para receber o que ele sempre quis dar. Sua fé se fortalece para atravessar o que antes parecia intransponível. Então, minha oração por você é esta: que você receba o código perdido do Salmo 145 não como informação histórica fascinante, mas como revelação transformadora que reprograma completamente sua maneira de enfrentar a vida. Que todo deserto se torne lugar de louvor, que toda impossibilidade se curve diante da grandeza do Deus que você declara. Que toda geração futura ouça de você o testemunho vivo de um Deus que sustenta, levanta, provê, protege, salva. E que você experimente o que Davi experimentou, que o louvor genuíno não é o que fazemos para Deus nos abençoar, mas o que acontece em nós quando finalmente compreendemos o quanto já fomos abençoados. Que sua boca fale o louvor do Senhor. Que toda a sua vida se torne um eco vivo deste salmo eterno. E que você descubra, como incontáveis gerações descobriram antes de você, que quando o invisível é movido pelo louvor verdadeiro, o impossível se torna inevitável. Amém.